Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto aí, Efésios 5, versos de 15 a 16. Lembrando que nós estamos no mês da família, nós temos feito reflexões neste mês acerca do assunto família. E hoje, mais uma vez, nós queremos falar sobre esse tema maior que nós definimos aqui, né? Família é tudo de bom. Estamos tentando observar o que a Bíblia fala sobre família e perceber a perspectiva positiva que a Bíblia dá acerca da família. A família é tão maltratada, né, no mundo de hoje, mas nós precisamos resgatar o significado, o sentido real do que é ser uma família. E hoje a gente quer falar um pouco sobre uma família madura, né? Uma família que expressa, que esboça maturidade no seu convívio diário. Efésios 5, 15 e 16, está na tela aí, você pode ler comigo, vamos lá juntos? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Todos sabemos que num mundo de pessoas imperfeitas, que é esse mundo que nós vivemos, né, onde todos nós somos imperfeitos, não será possível formar uma família perfeita. Nós temos indicações suficientes na Bíblia para crer que perfeição humana não é uma expectativa que Deus tem. Deus não está esperando de nós perfeição, porque Deus sabe que desde que o pecado entrou no mundo, nós somos imperfeitos. Em contrapartida, nós encontramos alicerce bíblico suficiente para afirmar que Deus deseja, e na verdade Deus ele orienta, que pessoas e consequentemente famílias busquem maturidade. E por aí você já entende que maturidade não é perfeição, né? Não é isso que Deus está esperando de nós, que a gente seja pessoas que consigam chegar num status que a gente diz assim, olha, agora estou plena. Mas isso não é possível. Porque nós vivemos num mundo de imperfeições. Portanto, nós não seremos pessoas perfeitas e não teremos famílias perfeitas. Mas Deus nos orienta a buscar maturidade. Maturidade não é atingir um estado de perfeição, mas maturidade é alcançar a capacidade de encarar a vida com sabedoria. Maturidade tem muito a ver com resposta. É a resposta que nós damos às coisas que acontecem na nossa vida. Maturidade não é perfeição. Pessoas maduras continuam sendo pessoas imperfeitas. Elas vão falhar em algum momento. Mas a questão é, quando elas falharem, elas vão responder a isso de forma positiva. Por isso que maturidade tem muito a ver com as respostas que você dá às coisas que acontecem na sua vida. Isso é maturidade. E Deus deseja que nós sejamos pessoas maduras e que nós tenhamos famílias maduras. Paulo escreveu, tenham cuidado com a maneira, com o modo, com o jeito como vocês vivem. Que essa maneira, esse modo, esse jeito de viver não seja como insensatos, ou seja, não seja como desajuizados. Palavra difícil, né? Desajuizados. Pessoas sem juízo. Ou pessoas imaturas. Mas Paulo está dizendo, tenham cuidado com a maneira de viver para que vocês vivam como sábios. Como equilibrados, ajuizados, maduros. Pode parecer que a orientação que Paulo está dando aqui nesses 2 versos não tem nada a ver com a família. Mas corre os seus olhos aí no texto. Mais uns 6 versículos. Paulo vai dar orientações específicas para esposas, maridos, filhos e pais. Portanto, essa orientação, capítulo 5, versículo 15 e 16, está no contexto da família. Paulo vai chegar lá, ele vai dar orientações específicas para os homens, para as mulheres, para os pais, para os filhos também. Famílias maduras são aquelas nas quais se aplica sabedoria no dia a dia, onde cada pessoa observa com todo cuidado o jeito como vive. Famílias maduras são aquelas nas quais as pessoas não são inconsequentes,
mas onde as pessoas respeitam os limites impostos, as regras necessárias para o bom convívio familiar. Nas palavras de Paulo, são aqueles lares onde as pessoas não agem como tolas, não agem como insensatas, mas elas agem como sábias, como responsáveis. Nós sabemos que maturidade não tem necessariamente a ver com idade. Tem muita gente que já atingiu muita idade nessa vida, mas é extremamente imatura, porque é a maneira como ela responde às coisas que acontecem na vida. E tem pessoas muito jovens que são extremamente maduras pela maneira como respondem às situações da vida. Mas maturidade tem a ver com a maneira como se escolhe responder uma situação desafiadora. Maturidade geralmente ela acontece quando algo nos desafia. Por isso que justificativas como assim, eu me casei muito cedo, não é uma boa justificativa. Porque às vezes é justamente no casar-se muito cedo, no casar-se com o primeiro namorado, com a primeira namorada, no ter começado o casamento às vezes de uma forma que não esperava, a partir de uma gravidez, por ter começado o casamento às vezes porque o pai de um lado, a mãe do outro lado morreu, e às vezes os dois estão ali, vamos nos casar. E depois passa anos, começa a olhar para trás dizendo assim, ixi, acho que nós casamos errado, porque começou numa situação turbulenta lá. Não são boas desculpas. Porque isso tem muito a ver com a resposta, porque às vezes é uma situação desafiadora, a maneira como começou. Mas se responder bem, os dois amadurecem, os dois se dão bem, e tem décadas para frente de casamento, de família resistente. Quando Paulo escreve aos Coríntios, os coríntios que demonstravam muitos sinais de falta de maturidade, Paulo afirmou no contexto do amor ideal, né? Porque Paulo, capítulo 13, está falando sobre o amor ideal, o amor que é o correto, é o concreto, é o amor de Deus. Lá no versículo 11 do capítulo 13, eu peguei aqui a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, eu parei de agir como criança. Paulo está tentando demonstrar aos coríntios que nós precisamos agir dessa forma. Tem momentos na vida que nós agimos como crianças, mas chega um momento que você precisa abandonar aquelas coisas de crianças. Muitas famílias não vivem bem porque os membros da família, a começar pelos pilares de uma família, que é o marido, a mulher, né, o casal, o pai e a mãe, vivem falando, sentindo e pensando como criança. Isso vai danificar toda a estrutura familiar. A cura, a solução para isso é a escolha que cada pessoa tem que fazer para parar de agir como criança. Famílias maduras são aquelas onde as pessoas deixam para trás alguns comportamentos que são tidos por insensatos, que não agregam valor à convivência familiar. São comportamentos infantilizados, que não contribuem para o progresso da família. Não há como construir uma família madura com pessoas infantis. Isso não é sensato e nem possível. E o drama de hoje é justamente esse. Porque está se tentando construir famílias sólidas com pessoas que não são sólidas. Famílias maduras com gente infantil. E aí a família não progride. Por isso que maturidade vem da capacidade de encarar a vida com sabedoria. E a minha expectativa é que nesta noite você pare um pouco para pensar e você avalie não só a sua família, não só o quadro do seu casamento, mas que você avalie a sua vida. Se você é uma pessoa madura, se você está ganhando maturidade, porque se você não tiver maturidade, a sua família não terá. Você que é pai e mãe, se você não tem maturidade, os seus filhos não terão. Porque não é possível a gente ter uma família madura com pessoas infantis. E, infelizmente, a gente vê isso constantemente, né? Filhos adolescentes que têm que aconselhar o pai e a mãe.
Porque o pai e a mãe não têm cabeça, né? Não tem a cabeça no lugar. E aí o filho adolescente, às vezes, é mais ajuizado. E acaba sendo mais sensato que o pai e a mãe. E tem que trocar os papéis, porque o pai e a mãe estão um tanto infantis na sua maneira de se comportar. Mas existem vários indicadores de maturidade. E eu quero aqui, nesta noite, só repartir com você e te motivar a pensar em 2 indícios de maturidade na família. Vou repetir, existem vários indicadores, indícios de maturidade. Mas eu só quero falar de 2. Porque senão depois você vai me criticar durante a semana. Você vai escrever lá na internet. Ah, tem outras coisas também que são indícios de maturidade. Mas eu estou dizendo e repetindo, eu só quero falar sobre 2. Mas eu sei que existe uma lista grande de indicadores de maturidade. Mas eu quero aqui hoje destacar apenas 2, para que você pense nesses 2. E eu acho que se você se aprofundar nesses 2, se você aplicar na sua vida essas 2 coisas, eu tenho certeza que as coisas começam pelo menos a mudar na sua família. Um primeiro indicador de maturidade na vida de qualquer pessoa e também na família é o que nós chamamos de equilíbrio. Maturidade envolve equilíbrio. E tem a ver com a postura que não é extremista, que não adota palavras, pensamentos, atitudes que excedem a linha do bom senso. Paulo escreveu: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Se a gente fosse traduzir essa frase, mas bem assim, não só ao pé da letra, mas do jeitinho que nós brasileiros vamos entender, Paulo estaria dizendo assim: ande como que pisando em ovos. Você conhece a expressão? Sabe aquela coisinha da pontinha dos pés? Muito cuidado. Como quando você, muito elegante, acorda na madrugada, você não quer acordar a sua esposa ou seu marido. Você anda. Ou se você tem bebê pequeno, você sabe que chora. Qualquer barulhinho chora. Então você precisa levantar, mas você não quer fazer barulho nenhum. Paulo está dizendo isso: tenham muito cuidado com a maneira como vocês vivem. É como que você levantar pela manhã e pensar assim: eu preciso andar na pontinha dos pés. Eu não posso falar de qualquer jeito, pensar de qualquer jeito. Eu não posso arrumar um almoço de casa de qualquer jeito. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito. Não posso voltar ao trabalho de qualquer jeito. Eu tenho que tomar muito cuidado com a mensagem que eu mando no WhatsApp para minha esposa, para o meu marido. Eu preciso ter muito cuidado no jeito que eu falo com meu filho, maneira como eu abraço, como eu recebo. Sabe, esses detalhes todos que compõem o contexto da família. Paulo está dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Precisa de muito equilíbrio. Em vários momentos, a Bíblia ela pede uma dosagem certa em todas as coisas. E é considerada sábia a pessoa que não vive nos extremos, mas busca aquele estilo de vida moderado. Várias vezes na Bíblia se pede isso: moderação. Seja moderado, seja equilibrado, não seja exagerado, não seja extravagante. Não viva nos extremos, mas tenha equilíbrio. A Bíblia diz que o excesso no falar é nocivo. Só para citar um exemplo. Lá em Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, ou seja, quando há um excesso, um desequilíbrio, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. A falta de equilíbrio na fala, em casa, é um indicador de falta de maturidade. Famílias maduras sabem conversar, sabem falar, se comunicam bem. Então pensa, o que indica maturidade? Equilíbrio. Não fala muito, mas também não fala muito pouco. Consiga achar aquele ponto, sabe, de equilíbrio. Aqueles mais antigos vão se lembrar daqueles rádios antigos, sabe? Tinha um rádio, um botão, você tinha que girar, mas você tinha que achar a frequência certa. Se o dedo às vezes sai, opa, já saiu da frequência.
Era tudo AM antigamente, né? Não era em FM. Então você tinha que ter um dedo, assim, sabe? Uma mão muito leve. Que você ia lá e achei a estação que eu quero escutar. Dependendo de como você tirava a mão, opa, saiu da estação. Mas esse equilíbrio tem que ter a dosagem certa, sabe? O falar em casa é importante. Às vezes um pouquinho para cá já chateou, já aborreceu, já estragou o dia, a semana, o mês, o ano. A fala é importante. O provérbio diz, se a gente fala muito, o pecado está presente, mas quem controla a língua é gente sensata, gente ajuizada, gente inteligente. A Bíblia também diz que o excesso na busca de riquezas é algo pernicioso. Eclesiastes 5,10 diz que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E 1 Timóteo 6,9 afirma que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, desequilibrados, excessivos. E diz que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. A falta de equilíbrio no modo de administrar o dinheiro em casa também é um sinal de falta de maturidade. O descontrole financeiro pode ser um indício de ganância desenfreada. Um desequilíbrio no modo de lidar com os recursos, que denota falta de maturidade. As mulheres sabem disso melhor que os homens, né? Às vezes as mulheres estão felizes da vida, mas se o marido tiver alguma intercorrência, se esse homem ficar desempregado, o que vai incidir sobre a mulher é uma onda de insegurança. Porque mulheres admiram homens que controlam bem o seu dinheiro. E não é porque as mulheres são ambiciosas, gananciosas, não é isso. É porque isso dá a elas segurança. Elas percebem que esse homem é maduro. Não é um cara sem juízo, que sai para a rua gastando dinheiro à toa. Mas ele tem orçamento, ele tem controle, ele trabalha, ele planeja, ele guarda, ele faz uma série de coisas. Porque isso é um sinal de maturidade. Gente descontrolada financeiramente é gente imatura. Não pode ver uma calça na vitrine da loja que compra. Mas não tem planejamento nenhum. Não pode ver um tênis novo que saiu, é esse que eu quero. E faz em 12 parcelas. Só para ter o tênis da moda. Isso é gente imatura, isso é adolescente que faz, é gente que começou a trabalhar agora, começa a ganhar o seu dinheirinho, gasta tudo em bobagem. Mas gente madura tem controle financeiro. Porque isso é um indício de equilíbrio, a pessoa é equilibrada. A Bíblia diz também que o excesso de trabalho é correr atrás do vento. Eclesiastes 2, 22, 23 diz que proveito tem um homem de todo o esforço, toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor, de tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Percebe? Tem um excesso, um desequilíbrio. E Eclesiastes diz assim, isso também é absurdo. Algumas versões falam, é correr atrás do vento. Isso é perda de tempo. É sinal de falta de maturidade, trabalhar tanto pela família e depois perder a família por quem tanto trabalhou. Estou cansado de ver isso. A pessoa se esgota no trabalho. E ela diz que é por causa da família, mas no final das contas ela não tem a família, porque ela tanto trabalhou. Ela perdeu a família. Eu já acompanhei casais que se doaram tanto na construção de uma casa, mas no final das contas não tem casamento. A casa é só objeto de divórcio. Agora tem que dividir. Mas perderam a noção das coisas, trabalhando tanto por um bem, e esqueceram do bem maior que é a família. Quem é maduro lida com o trabalho sem excessos, com equilíbrio, sabe ser equilibrado. Porque isso é um sinal de maturidade. A Bíblia diz até que o excesso em visitar o vizinho não faz bem. Olha o Provérbios 25, 17, diz assim, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Olha, saturar os outros com a presença na casa deles é considerado falta de sabedoria na Bíblia.
Porque escapa aquilo que seria normal, desequilíbrio dos relacionamentos. Que família que quer um estranho dentro da casa dele enfiado lá o tempo todo? Você quer conviver em família. Mas tem gente que perde a noção, né? Porque isso é um indício de falta de maturidade para entender que não se pode depender tanto assim de pessoas. Não pode ficar enfiado na casa dos outros, o tempo todo na casa dos outros. Porque isso é um desequilíbrio. A Bíblia diz que corrigir um filho é necessário. Mas tem uma medida certa, uma equalização certa. Provérbios 19:18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. Aí diz assim: mas não te excedas a ponto de matá-lo. Cuidado com o excesso de rigor. Às vezes nós nos tornamos muito rigorosos nas ações, nas palavras, nas regras impostas. Podem ser muito duras. Isso não é sábio, não é viver de modo equilibrado e, consequentemente, não é maduro isso. Que é um desequilíbrio. Gente rígida demais, gente que chega a quase matar o filho, porque não tem noção do que é disciplina de um filho. Isso é sinal de maturidade, né? De imaturidade. Assim, tem muitos tipos de falta de equilíbrio que nós podemos cometer. Como o excesso de organização, por exemplo, que vai levar ao perfeccionismo. Tem gente que é extremamente organizado, acho bonito, maravilhoso, também sou. Mas se atravessar a linha do bom senso, se torna um perfeccionismo. Você não pode sujar um copo em casa, você não pode pisar no tapete, você não pode usar o banheiro. Porque limpou o banheiro, mas tem que limpar sempre o banheiro. Mas às vezes há um exagero, né, na limpeza, no cuidado das coisas. Isso é um desequilíbrio. E viver brigando por isso é imaturidade. Então nós temos um monte de tipo de falta de equilíbrio que pode acontecer na casa. Mas a minha intenção é que você compreenda que a Bíblia nos convida, em todas as coisas, a fugir dos excessos. E viver de uma forma equilibrada. Então, família madura é aquela que está fugindo das extravagâncias, dos excessos, e está buscando um equilíbrio. Sai daqui nessa noite pensando nisso. Eu preciso ter uma família mais madura. Para isso eu tenho que ser mais maduro. E para ser mais maduro eu preciso ser mais equilibrado nas coisas. Equilíbrio. Ache o ponto certo das coisas. Nem muito ao mar, nem muito à terra. Os problemas familiares geralmente estão nos extremos. Nós somos extremistas. Xiitas, né? Pessoas que gostam, muitas vezes, de puxar muito para um lado. Ou somos liberais demais, ou somos legalistas demais. Mas a Bíblia nos convida a um bom senso, a dizer, olha, nós precisamos de moderação, de equilíbrio, de achar um ponto na família onde eu vou viver de uma forma equilibrada, e isso vai indicar que nós somos uma família madura. E você será mais maduro se você tiver um pouco mais de equilíbrio. Um outro indício de maturidade que eu quero destacar aqui, que tem muitos, é a empatia. Pessoas sem maturidade tendem a ser pessoas apáticas, frias, individualistas, egoístas, autossuficientes. Pessoas maduras têm empatia, que significa que elas sabem se colocar no lugar do outro. Elas sabem buscar, sentir o que o outro sente. Chega até a desejar o que o outro deseja. Porque isso é empatia, é descer no nível daquela pessoa. Empatia é um exercício necessário nas relações, que torna uma pessoa capaz de se conectar emocionalmente a outra pessoa e oferecer a ela suporte. Isso é um indício de maturidade. Pessoas maduras são pessoas que têm empatia. Não são pessoas apáticas, não são pessoas antipáticas, mas são pessoas que têm empatia. São pessoas simpáticas também, né? Mas são pessoas que conseguem descer ao nível da outra pessoa. Por isso, a mãe, ela tem que ser capaz de olhar para a filha na adolescência e se lembrar que um dia você já foi uma adolescente.
O pai precisa olhar para o comportamento imaturo do seu filho e se lembrar de que um dia já tomou decisões piores do que o filho está agora tomando. A filha precisa olhar para a mãe e se lembrar que um dia será mãe também. Tá, fica dando um maior trabalho para sua mãe. Se lembra que um dia você vai ser mãe. Você vai ter um filho. O filho tem que olhar para o pai e lembrar que um dia também terá a responsabilidade como seu pai tem. E as críticas que faz ao pai, ele tem que pensar, um dia eu vou estar no lugar dele. Isso é empatia. O homem tem que se colocar no lugar da mulher. E a mulher tem que se colocar no lugar do marido. Tenta sentir como o outro sente. Tenta pensar o que o outro pensa. Tenta até desejar o que o outro deseja. Porque isso é empatia. Paulo escreveu que precisamos viver com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele nos faz pensar em oportunidade e tempo. Quando em família não há maturidade expressa em empatia, perde-se oportunidades, sacrifica-se tempo, que poderia ser precioso. Mas quando não tem empatia, a gente não aproveita oportunidades. E a gente não usufrui bem do tempo. Mas Paulo também queria nos lembrar que os dias são maus. O mal que nos cerca. Um mundo tão apático, onde as pessoas são tão centradas em si mesmas, exige de nós um esforço para viver com maturidade dentro de casa, sem as influências de fora. E aí é preciso observar a sequência do pensamento de Paulo. Nos versículos 17 e 18, ele escreveu: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É o Espírito de Deus que pode nos tornar pessoas com um nível mais elevado de empatia. Nos controlando de forma a sermos capazes de falar só o que agrada a Deus. Olha o versículo 19 e 21, fala sobre isso. Nós precisamos aprender a falar com salmos, hinos, cânticos espirituais. Só o Espírito pode nos ajudar nessa difícil tarefa, que diz no verso 21, de sujeitar um ao outro por temor a Cristo. Como humanos, nós não vamos fazer isso. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito para isso. Por isso que maturidade tem a ver com empatia. Essa capacidade de você permitir que Deus trabalhe tanto em você, para que você consiga entender o outro, se conectar com o outro, perceber o que o outro sente, o que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja, que você também pode desejar. Então Cristo se torna a referência de empatia no pensamento de Paulo. Porque Cristo sabe o que é se colocar no lugar das pessoas. Porque Ele tomou o nosso lugar na cruz. E pela cruz, Ele pagou todos os nossos pecados. Então Cristo é a referência de empatia. E é pelo Espírito de Deus e usando a referência de Cristo é que uma esposa pode sujeitar o marido. Porque Paulo diz que ela deve fazê-lo como ao Senhor. Observe lá, versículo 22. A mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. A referência é Cristo. É pelo Espírito de Deus e usando a referência de Cristo que o marido pode amar sua mulher. Porque Paulo diz que ele deve amar como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A referência é Cristo. É pelo Espírito de Deus e usando a referência de Cristo é que os filhos podem honrar pai e mãe. Porque Paulo diz que eles devem obedecer a seus pais no Senhor. No Senhor. É pelo Espírito de Deus e usando a referência de Cristo é que os pais podem criar bem, não irritando seus filhos. Porque Paulo diz que eles devem ser criados segundo a instrução e o conselho do Senhor. Para todos, a referência é o Senhor. Na teologia de Paulo, a palavra grega Kyrios é uma referência
a Cristo. E em todos os conselhos que ele está dando para a família, para as partes da família, a mulher, ao homem, ao pai, à mãe, aos filhos, ele está usando o Kyrios. Ele está dizendo que a referência é Cristo. Por isso que famílias maduras são aquelas em que Cristo é a referência para todas as relações, fazendo cada integrante do lar estar atento e se esforçando pelo equilíbrio, pela empatia. Famílias maduras usam Cristo como referência. Na prática, isso significa o quê? Significa que você, mulher, quando você pensar que Paulo está dizendo que você precisa sujeitar o seu marido, não é simplesmente assim, entrar numa hierarquia, mas é pensar assim, esse é um exercício espiritual. Eu submeto ao meu marido como eu me submeto a Cristo, como ao Senhor. Porque Ele é referência. Significa na prática que o marido, ao demonstrar amor por sua mulher, não é simplesmente um exercício para poder deixar o casamento mais dinâmico, a mulher mais alegre. Mas esse é um exercício espiritual, que eu estou amando a minha mulher como Cristo amou a igreja. E eu me entrego por ela como Cristo se entregou pela igreja. É diferente daquilo que a gente está querendo simplesmente fazer na prática. Significa que os filhos não devem obedecer aos pais, honrar pai e mãe só porque o pai é grande, a mãe é brava. Só porque eles tocam terror na gente. Mas os filhos devem honrar pai e mãe, porque eles fazem isso como se estivesse honrando ao Senhor. Isso é exercício espiritual, como ao Senhor. Significa que os pais, eles não devem criar os seus filhos pensando no seu poder de coerção, de colocar limite nos filhos, na sua força física, na sua sabedoria humana. Mas os pais devem educar os filhos no caminho, na admoestação, na instrução, no conselho do Senhor. Porque Cristo é a referência. É confiar que aquilo que eu passo de Deus para o meu filho tem muito mais eficácia do que as broncas que eu dou nele o dia inteiro. Porque Deus transforma aquela criança. Deus transforma aquele filho. Ele tem um poder para fazer isso, poder que eu não tenho. Famílias maduras são aquelas em que Cristo é a referência para todas as relações. E a gente então sente empatia pela pessoa, usando Cristo como referência. Eu faço, não é porque o meu marido merece. Eu faço porque Cristo merece. Eu faço não é porque minha esposa merece, mas é porque Cristo merece. Eu faço não é porque os meus filhos merecem, mas porque Cristo merece. Eu honro meu pai e minha mãe, não é porque os pais merecem, mas é porque Cristo merece. Mas pode ser que a sua esposa mereça, que seu marido mereça, que seus pais mereçam, que seus filhos mereçam. E se merecem, aumenta mais a sua responsabilidade de ter empatia por eles, de poder com maturidade conviver com essas pessoas que têm sido a sua família. Eu queria terminar olhando para o contexto, voltando, capítulo 5, verso 1 e 2, veja de onde partiu esse texto que nós estamos refletindo aqui. Paulo começa, versículo 1 e 2, capítulo 5, dizendo assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Consegue notar? Nós precisamos imitar a Deus. Paulo está usando uma linguagem de família.
dizendo que nós precisamos imitar a Deus como filhos amados. E nós precisamos viver em amor, como também Cristo nos amou. Cristo é a nossa referência. Se um cristão não é capaz de amar a sua família por causa de Cristo, por causa de quem que ele vai amar? Se Cristo não é a referência, se imitar a Deus não é suficiente, que razões você precisa encontrar para amar a sua família? Ame a sua família. Seja maduro na maneira de lidar com a sua família. Paulo estava dizendo, vejam prudentemente como vocês andam. A maneira, o modo, o jeito como vocês andam. Andem como pessoas sábias, não como pessoas tolas. Porque família, quando vive em maturidade, quando tem equilíbrio, quando tem empatia, essas famílias estão aproveitando oportunidades, porque os dias são maus. Os dias são contrários à família. Mas nós podemos viver dias bons em família, se nós aplicarmos maturidade em nossa vida, em nosso lar. Equilíbrio, empatia. Pensa nessas coisas. Eu sei que tem outros indicadores, mas se hoje você parar para pensar, eu vou viver de uma forma mais equilibrada, eu vou tentar ter mais empatia em casa, eu tenho absoluta certeza que a sua família começa a se movimentar no sentido de ser uma família mais madura. Amém?